Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 21 de dezembro, como tal, fazemos um balanço de como foi a semana aqui no exterior, do lado político, na economia. E eu lembro que temos associado a esse vídeo um texto com maior volume de dados sobre os acontecimentos da semana. Praticamente estamos dando adeus ao ano de 2018, os investidores já vão paralisando as suas operações, aliás, como sempre ocorre em final de ano, entrando em recesso, já que a próxima semana será curta e aparentemente sem grandes atrativos. Mas nem por isso o período passado deixou de trazer muitas complicações, com petróleo em forte queda e o Fed dando as coordenadas dos mercados de risco ao longo de praticamente toda a semana. Aqui seguimos com os problemas na área política e a economia sem mostrar sinais muito contundentes de recuperação, mas com inflação, diga-se de passagem, controlada. Os motivos das complicações no mercado já são nossos antigos conhecidos. O foco central é a desaceleração da economia global, que começa a ganhar maior volume de adeptos, de economistas e formadores de opinião em todos os cantos do mundo, e a preocupação maior se localiza na economia americana. Segundo expectativas, pode chegar no final do ano de 2019 com boa desaceleração e já mostrando algum processo recessivo nessa passagem de 2019 para 2020. Nessa semana, depois da reunião do FONC do Fed, o Comitê de Política Monetária, houve novo achatamento da curva de juros, basicamente 2 anos e 10 anos, e esse achatamento chegou mais ou menos ao patamar do ano de 2007, véspera da crise do subprime que derrubou a economia global. Daí derivam outras crises secundárias relacionadas a commodities, a aversão ao risco. O petróleo, durante a semana, por exemplo, foi absoluto destaque negativo, com quedas acentuadas em vários pregões. Isso mesmo depois da Arábia Saudita dizer que vai cortar ainda mais do que tinha proposto na reunião da OPEP de semanas atrás, algo como 300 mil barris dia na sua produção. Outro ponto de discórdia continua sendo o Brexit, isso é uma complicação que vem dominando nos últimos meses como um todo. Nessa semana, a possibilidade de um voto de desconfiança para Theresa May, primeira-ministra, na pessoa física e não no seu governo. Theresa May afirmando que vai colocar em votação o acordo do Brexit fechado com a União Europeia no próximo dia 21 de janeiro. Por sua vez, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, dizendo que a saída do Reino Unido sem acordo seria uma catástrofe absoluta. Melhora um pouco para a Itália, que aparentemente fechou um acordo com a União Europeia sobre o déficit no orçamento do ano de 2019 de 2,04% do PIB, mas isso ainda tem que ser votado pelo parlamento italiano e existem problemas com os partidos que assumiram o poder, partido do Movimento 5 Estrelas e o Liga Norte. Tivemos ainda outro ponto, esse sim positivo, com relação ao entendimento entre os Estados Unidos e a China na área comercial, que vão ser retomados agora a partir de janeiro, mas também existe um certo curto-circuito, pois os Estados Unidos passaram a acusar hackers chineses de invadirem computadores do governo e de invadirem computadores de empresa, praticando cyberespionagens em patentes industriais. A semana também foi marcada por decisão de vários bancos centrais, com o Banco Central inglês. Powell manteve a política monetária estabilizada, o mesmo aconteceu com o Banco Central japonês e o Fed, o principal banco central do mundo, elevou a taxa de juros para o patamar entre 2,50 e 2,75, como previsto. No comunicado foi um pouco mais duro do que os investidores esperavam nas suas colocações sobre riscos externos e necessidade de seguir reduzindo o tamanho do balanço patrimonial do Fed, e isso marcou bastante o movimento dos mercados.
O presidente Jerome Powell do Fed também foi nessa mesma direção de maior prudência, apesar de identificar já alguns sinais de desaceleração na economia americana. Mas, apesar de tudo isso, o consenso que está sendo formado é ao redor de 2 altas apenas ao longo do ano de 2019, o que elevaria a taxa de juros para o patamar entre 3 e 3,25%. E temos ainda que considerar que os Estados Unidos já estão próximos da taxa neutra de juro, aquela que não afeta a economia em nenhuma direção. Os principais indicadores anunciados ao longo da semana corroboraram com essa sensação de desaceleração. E tivemos na China o Banco Central, o PBOC, fazendo operações de contratos reversos de recompra, vendeu moeda estrangeira e também anotou o volume de treasuries em queda, treasuries americanos em queda nos últimos 5 meses. Esse tem sido o acontecimento, mas ainda detém 1,13 trilhão de dólares em títulos americanos. Na Alemanha, o índice IFO de sentimento empresarial caiu para 101 pontos em dezembro e o PPI, a inflação medida pelos preços no atacado de novembro, anualizada, ficou em 3,3%. No Reino Unido, a inflação medida pelo CPI de novembro, preços ao consumidor, foi de 0,2% e a taxa anualizada na casa de 2,3%. Ainda no Reino Unido, vendas no varejo de novembro crescendo 1,4% e taxa anualizada de 3,6%. Nos Estados Unidos, tivemos a divulgação do Índice de Atividade Industrial de Nova York de dezembro, um índice importante. Ele caiu para 10,9 pontos, quando o esperado era que ficasse em 21 pontos. Tivemos ainda as encomendas de bens duráveis de novembro, com alta de 0,8%, e a nova leitura do PIB americano referente ao terceiro trimestre mostrou que a expansão da economia está girando ao redor de 3,4%. Falando um pouco do cenário local, Jair Bolsonaro reuniu seus ministros ao longo da semana e pediu prioridade para a reforma da Previdência e reforma tributária, além da segurança pública, porém o destaque ficou mesmo com o lado político e jurídico. O filho de Bolsonaro ainda não conseguiu justificar as transações financeiras de forma inequívoca e seu assessor, Fabrício Queiroz, não compareceu a 2 audiências marcadas ao longo da semana, sendo a última no dia de hoje. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, já que Temer viajou durante a semana, sancionou a infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada como uma das pautas bombas anteriormente pelo plenário do Congresso, aliás, mostrando que os municípios podem ultrapassar o volume de pagamentos de pessoal sem que isso ocorra infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, o ministro do STF, Lewandowski, também produziu um outro efeito com aumento de servidores já a partir de janeiro, o que significa 4,7 bilhões de reais e que não estão no orçamento. O ápice, no entanto, foi mesmo a decisão do ministro do STF, Marco Aurélio, de suspender a prisão em segunda instância e, com isso, eventualmente beneficiando o ex-presidente Lula, preso nessas condições, mas, felizmente, o presidente do STF, Dias Toffoli, plantonista durante o recesso, suspendeu essa liminar, mas certamente alguma coisa ainda vai restar de tudo isso. Na economia por aqui, o saldo da balança comercial acumula superávit no ano de 54,4 bilhões até o mês de novembro. A ata do Copom veio com pouca mudança, um pouco mais dura em relação ao comunicado, mas segue indicando taxa Selic estável por um bom tempo ao longo do ano de 2019. E o relatório trimestral de inflação veio também nessa linha, mostrando que o PIB ficou encolhido de 1,4 para 1,3 na expectativa do ano de 2018, e a inflação oficial, medida pela prévia do IPCA, o IPCA 15, fechou 2018 com uma alta de 3,68%. Fluxo cambial no ano até o mês de novembro mostrava 8,1
28%, 8,28 bilhões de saldo positivo, a arrecadação do ano até o mês de novembro em 1,31 trilhão de reais, uma alta real de 5,4% e déficit em conta corrente até o mês de novembro de 12,1 bilhões de dólares. Resumo da semana: a Bovespa terminou a semana com uma queda, faltando ainda o call de encerramento, de 2,14%. No último dia da semana, uma alta de 0,36%. Na semana, o Dow Jones, ainda por completar o horário de pregão, tinha uma queda de 6,08% e o Nasdaq uma queda de 7,63%. Dólar encerrando a semana cotada a R$ 3,90, uma queda de 0,20%. Falando da próxima semana, a próxima semana é curta, espremida pelo feriado de Natal, teremos só quarta, quinta e sexta-feira. Os investidores vão parando as suas operações, exceto aquelas operações que ainda exigem algum tipo de proteção, algum tipo de controle sobre ela, mas de qualquer forma vão parando as operações, porém a gente não pode esquecer as conturbações desse final de ano e o quadro de aversão ao risco que se instaurou nos mercados nesses últimos períodos, tendo como pano de fundo a desaceleração da economia global, mas também tem um novo quadro, além do Brexit, além da Itália, que é a possibilidade da economia americana paralisar por conta do Congresso não votar a construção do muro na fronteira com o México, e Trump diz que não abre mão de preservar a segurança na fronteira. Por aqui, ainda vamos ter que seguir aguardando maiores definições do programa de reformas do governo de Bolsonaro, além de como vão lidar com os problemas recém-criados que ampliarão os custos num orçamento de déficit já projetado de 139 bilhões de reais. Pela análise técnica, seria negativo se perdêssemos o patamar dos 84 mil pontos do índice Bovespa, poderíamos acelerar um pouco mais as quedas, e seria bastante positivo se nesses 3 pregões que ainda restam do ano de 2018 conseguíssemos superar os 88 mil pontos. De qualquer forma, todo o processo de recuperação mais recente foi feito pelos gestores de recursos do mercado local e, portanto, seria muito importante contar com a volta do fluxo dos investidores estrangeiros no mercado acionário brasileiro. Investidores estrangeiros que já ao longo do ano de 2018 chegaram a colocar mais de 10 bilhões de reais no mercado e hoje mostram um saldo negativo de 9,5 bilhões de reais, portanto, quase 20 bilhões de saída de fluxo de recursos ao longo desse final de ano. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Nós vamos estar de volta na próxima quarta-feira, após o Natal. Tenham todos um Feliz Natal, de muita paz com as suas famílias, e a gente se encontra quarta-feira. Até lá.